diário possível, mas inventado. Data acontece sempre mais à noite. Local, na beirinha dele. Você não sabe assim quando a gente tá muito absorto numa coisa e senta com a perna de um jeito que ela adormece? E como você tá muito, muito concentrado no que tá fazendo, você não percebe? E aí você vai levantar de repente e sente que não tem perna, ou que a perna tá oca. Ela não obedece os comandos e se obedece, faz tudo errado. Então, hoje eu tava parecendo uma perna. Tava me sentindo oca, vazia. Não sei explicar. Não é exatamente tédio, que aliás é uma coisa que eu sinto muito pouco, porque sempre ou eu tenho muita coisa para fazer ou me ocupo com algo. É vazia assim, sem preenchimento. Como se eu fosse uma perna dormente ou uma boneca que tiraram todo o recheio de macela, de lavanda ou até de fibra de silicone, essas bonequinhas fofas que nem existiam na minha infância. Na minha infância, os ursinhos e as bonecas eram todos meio duros, sei lá, uma pelúcia dura, um recheio duro. Mas calma, tô me distraindo. Viu? Isso é a prova de como eu tô vazia. Começo a escrever sobre isso e de repente tô falando do peposo. Mas é isso. Eu me sinto uma boneca meio jogada no canto, com o zíper ou a costura aberta, sem recheio, esperando a hora de ser lavada. Só que nessa imagem eu sou a boneca, sou a dona da boneca e sou a mãe dela que resolveu que era a hora de lavar a bichinha. Porque é isso. Das piores coisas de ser adulto não é só pagar boleto, que sim, é horrível, mas é o fato de eu ter que ser minha própria mãe e me mandar fazer coisas que eu não sei, ou não quero, ou não gosto, mesmo se eu me sinto uma bonequinha vazia do que me preenche jogada num canto. Escova os dentes mesmo com sono, Ana, diz minha mãe, que sou eu, quando eu tô tão cansada que penso em postergar a higiene bucal. Não pode se alimentar só de sandubinha não, Ana. Tem que lavar a privada com cândida sim, Ana. E eu vou lá fazendo, toda vazia, porque minha mãe mandou. Minha mãe que sou eu, vocês entenderam, porque minha mãe mesmo nem fazia tanto isso. Ou eu ignorava solenemente, tão perdida na minha imaginação que eu nem me lembro. E é isso que eu tô fazendo agora, saibam. Minha mãe me disse que eu tinha que escrever algo interessante e eu estou fazendo, ainda que vazia. Então, tenham paciência com esse episódio. Ele está sendo escrito do nada. Eu vou contar uma coisa. Uma vez eu tive uma conversa com meu irmão sobre o vazio, que inclusive depois eu desenhei e virou uma das minhas tirinhas do mini livrinho. Eu queria saber o que era esse vazio que ele sentia, porque eu não sentia nada disso. Comecei a sentir vazios bem depois dessa conversa. Essa conversa tem mais de 10 anos e nesse tempo meu vazio era preenchido pela seita que eu fazia parte. Não vou falar sobre isso, outro dia eu falo. Mas o fato é que eu sentia que eu não tinha vazio. Mas é claro que eu tinha, todo mundo tem um vazio. A conversa com meu irmão, que depois virou essa mini tirinha, foi mais ou menos assim. Um dia eu perguntei para ele o que era angústia. Ele me respondeu que algumas pessoas sentem um vazio no peito, um buraco. Esse buraco nunca fecha e nunca dá para preencher. Aí eu perguntei para ele de onde vinha esse buraco e como que ele foi parar lá no peito, porque eu não conseguia entender. E ele me disse: Ana, é assim. Tem gente que nasce bolacha e tem gente que nasce rosquinha. Naquele tempo, eu me achava uma bolachinha recheada. Hoje, depois de tantos anos e desse meu ceticismo acachapante, eu consigo entender. Mas esse vazio que eu sinto não é angústia. Eu sinto como se eu tivesse esvaziado. E é muito difícil sustentar vazio. Hoje que eu fiquei vazia, depois de me obrigar a fazer tudo que eu tinha que fazer, mesmo vazia, eu resolvi ficar olhando para ele, para o vaziozão aberto, no espaço onde antes coube meu coração. Eu nem tinha tanto tempo assim, na real, porque eu, em geral, tenho muito o que fazer. Mas foi difícil, porque eu olhei para o celular 400 vezes à procura de mensagens,
Depois eu pensei em ver uma série, mas me deu angústia só de pensar em escolher uma série para ver. Depois pensei em jogar videogame e depois ainda em adiantar um texto que eu tinha para ler. Mas eu parei. Ora, bolas! Se eu estava incomodada querendo parar de fazer coisas porque eu estava vazia, porque justo agora que eu tinha ticado todas as tarefas urgentes, eu ia inventar algo para fazer. Bora ficar de boas aqui vazia. De boas. Que inocência. Aí ficava vindo uma música na minha cabeça. Uma música que diz assim: meu coração lá de longe faz sinal que quer voltar. Já no peito trago em bronze, não tem vaga nem lugar. Pra que me serve um negócio que não cessa de bater? Mas me parece um relógio que acaba de enlouquecer. Pra que eu quero quem chora, se eu estou tão bem assim? E o vazio que vai lá fora cai macio dentro de mim. E aí eu fiquei pensando que eu queria isso, um vazio macio, que nem os ursinhos de pelúcia de agora, tão diferentes dos da minha infância. Mas vazio é vazio e tem suas próprias vaziezas, e não é a gente que escolhe o que o vazio vai ser, né? Não sei também. Eu comecei a notar que eu não sei porque o meu vazio quase sempre é preenchido com coisas sombrias. Mas que droga, eu não posso ter um vazio macio? Ou pelo menos um vazio mesmo, um reboot, um esvaziamento? Por que minha cabeça me arrasta para esse vazio do abismo? Aí eu fiquei tentando não pensar em nada, o que é sempre um erro, porque você fica pensando nas coisas e pensando que não vai pensar em nada. Então, ao invés de um pensamento, você fica com 2 pensamentos simultâneos. O pensamento mesmo e um pensamento. Não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, por cima. Aí eu decidi que eu ia fazer que nem meditação. Só ficar vendo os pensamentos passarem como nuvens. Vocês já tentaram isso? É bem difícil. Mas depois de muito tempo treinando, diz que é bem transcendental. Parece que as pessoas entram em nirvana e tudo. Não a banda, o estado de desapego mesmo, iluminação. E eu fiquei lá pensando em nuvens primeiro, para ter uma imagem da nuvem passando. Depois pensando em várias coisas e vendo as coisas passarem. As nuvens foram passando, sombrias e densas, carregadas de mágoas. Essas más águas que só ameaçam e nunca precipitam. Mas com essas nuvens desse jeito, eu comecei a desconfiar que aquilo não era um vazio mesmo, um vazio original, preenchido de absolutamente nada. Esse vazio aí estava me enganando. Eu não estava sentindo um vazio genuíno. Era um arremedo de vazio. Porque, na verdade, era a ausência de alguma coisa. Não era vazio. Era buraco mesmo, olha só. Acho que é até bem parecido com aquele buraco que o meu irmão me contou 10 anos atrás. Era a falta de algo que estava ali agora há pouco e agora não está mais. Que vaziozinho fajuto você, hein, seu vazio? Nada de transcendental, sem nirvana pra você, vaziozinho michuruca. O meu vazio era uma saudade travestida. Uma saudade que eu queria fingir que não existe, porque ela não vai ser matada. Aí eu fiquei chamando de vazio para me achar importante. Mas o que eu tenho é um buraco de saudade mesmo, bem conhecido. Todo mundo sabe como é essa saudade. É quando tem um rompimento, uma partida, uma impossibilidade de matar a saudade. Então faz um buraco, e não um vazio. No vazio não tem nada lá. No buraco tem, mas acabou. O que eu tenho é buraco mesmo. E aí eu fiquei um tempo olhando para o buraco, bem na beira dele. Buraco não é bonito que nem vazio. Pensa, vazio é muito mais poético, chega a ser espiritual a parada do esvaziamento de tudo. Mas buraco não. Buraco até a palavra é meio feia, buraco. Só que aí eu pensei uma coisa. Se é buraco,
Eu posso preencher sim, né? Remendar. Posso preencher sim. Não preciso ficar aqui contemplando o buraco como se fosse algo extraordinário, bonito ou poético, um caminho para o nirvana que talvez um vazio genuíno fosse. Posso preencher sim seu buraco, porque você não é vazio, você é falta. E falta eu posso preencher com poesia, posso preencher com conversa, posso preencher com amigo. Posso ligar para uma amiga e dizer: eu tô com saudade disso e daquilo, é um buraco aqui, ó, bem aqui, ó. E falar da saudade é um jeito de matar a saudade, quando não tem como fazer de outro jeito. Então eu tô aqui, dizendo isso para vocês. Ouçam com a condescendência de bons amigos, com ouvidos doces e compreensivos. Não precisa muito, só me ouvir, que vocês já estão fazendo. Se quiser, pode dar uns tapinhas nas minhas costas e dizer there, que nem o Sheldon. Ou ainda dizer: passa, Ana. Isso passa, sim. É isso. Eu tô fazendo o que eu posso com o buraco. Ele tá aqui, mas tá menor a cada dia. Um outro dia talvez eu conte para vocês algo de bom, uma descoberta incrível sobre uma citação errada da Clarice ou de um livro que me devolveram e eu voltei a ler. Por hoje, eu só queria dizer isso. Sinto um buraco enorme aqui no meu peito, onde mora o meu coração. Esse buraco se chama saudade. Dói. Dói muito. There. Vai passar. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia. Matem as suas saudades, nem que seja com poesia.